Abra sua Bíblia no livro do Salmo 23. Glória a Jesus. Oh, glória. Salmos 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Essa primeira ministração eu quero falar sobre detectando e vencendo os espíritos de orfandade e rejeição. Quando a gente fala sobre orfandade, a palavra órfão é a ausência paterna, porque a definição família, por incrível que pareça, ela não vem da visão grega por maternidade, e sim por paternidade. Orfandade é a vida ausente de uma autoridade ou de um pai, de uma referência que possa instruir, guiar. Eu não vou entrar no mérito do assunto paternidade. Eu quero falar sobre orfandade espiritual. Mas a definição sobre ser órfão está ligado à ausência por um ciclo vital, uma perda, ou existem nos nossos dias muitos filhos órfãos de pais vivos. Isso é uma outra esfera que eu não transito, então eu quero falar daquilo que Deus tem me dado. Interessante porque no mundo espiritual e na igreja local a gente lidar sem perceber com esses espíritos. A gente tem essa correlação com espíritos de orfandade. Porque o espírito da orfandade, ele sempre vai ser uma ferramenta, um antídoto. Sabe aquele antídoto que você toma para não ter a sua carga viral comprometida por um vírus? A orfandade espiritual, ela muitas vezes a gente tem, pratica e não sabe. E o Salmo 23 não está destoando da temática. O Salmo 23, ele é a ovelha falando do pastor. O que é o Salmo 23? É um nível de pastoreamento e discipulado que a ovelha do pastor, ela dá testemunho da vida do pastor. Ela diz: o Senhor é meu pastor. Enquanto Jesus, ensinando na oração do Pai Nosso, ele diz: olha, quando vocês orarem, chame Deus de Pai, porque Ele é Pai de todos. A ovelha, no campo espiritual, ela diz assim: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. E dentro desse contexto espiritual, como identificamos que estamos aprisionados a esse espírito de orfandade? Todas as vezes que você rejeita viver princípios da palavra de Deus, todas as vezes que você não cumpre princípio, todas as vezes que você rejeita viver o discipulado,
e você escolhe, isso aqui eu vou viver, isso aqui é invenção da igreja, da cabeça, isso aqui não, isso aqui eu não concordo. Essas reticências são portas de orfandade. E quando você vai, e nós vamos falar disso, no mapeamento espiritual, você vai ver que em algum momento no campo ministerial, no campo espiritual, em algum momento da vida, houve uma ruptura, uma decepção, e a partir daquela decepção, é como se esse antídoto se tornasse um escudo de defesa, e agora você dá testemunho do pastor, do Senhor, mas no meio da comunidade, da igreja local, é você que determina aonde você vai beber água, que pastos você quer ser levado. Quando você vive nesse nível de escolher ser guiado ou ser tratado, você está andando de mãos dadas com o espírito da orfandade. Porque o espírito da orfandade vem para tornar a ovelha independente. E ovelha do aprisco de Jesus não tem essa patente em si. Nós não somos independentes. Nós somos dependentes. E a ovelha vai dizer, de nada eu tenho falta. Por que de nada eu tenho falta? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porque a ovelha ela é consciente das intempéries, das problemáticas que vão ocorrer dentro do redil, os ataques que vêm de fora. Nem todo dia a gente está para todo mundo, nem todo dia a gente está alegre, nem todo dia a gente quer estar na igreja, nem todo dia a gente quer ver alguém, nem todo dia. Mas já pensou se nós fôssemos levar a nossa vida com Deus a partir do nosso interesse, a partir do que a gente quer? Então esse espírito trabalha para trazer essa marca, orfandade espiritual. E todo órfão espiritual, ele anda de mãos dadas com o espírito da rejeição. Ó vida, ó céus. Se você está anotando, a gente precisa fechar essa brecha. Você não pode ser uma ovelha de Jesus que escolhe a que princípio você vai cumprir. Você não pode ser um discípulo de Jesus que quer ter um relacionamento com o Pai Celestial, mas não do que Ele tem para te passar. É como um filho recém-nascido que ao crescer, e ali está sua personalidade e caráter até dos 7 aos 12 anos vai ser formadas, um ciclo fechado de identidade. É como se um filho ou a ordem estivesse trocada. Quando você pega um crente na igreja, que ele resiste à voz pastoral, resiste, ele faz questão de ser do contra, não é? Às vezes a gente pergunta assim, é uma questão cognitiva, é uma questão intelectual? Não, queridos, porque para ser de Jesus não é pelo intelecto, é pela fé. Não é canudo, é entrega. O reino dos céus, para ser tomado à força, é entrega da fé, porque a fé é força, é ação. Então escute, quando eu digo para Deus o que Ele tem de fazer, eu estou me tornando inimigo de Deus. Orfandade espiritual com o espírito da rejeição torna o discípulo inimigo do Pai. O filho que está dentro de casa, crescendo, depende de tudo que o pai ministra. O pai tem que levar as águas tranquilas, o pai tem que levar pastos verdejantes, é o pai que vai jogar o azeite para imunizar, é o pai que vai tirar do redil, é o pai que vai preparar a mesa. Ele não sabe fazer, ele não sabe preparar, ele não sabe, ele não tem idade, ele não tem tempo de caminhada, ele é um bebê, mas ele quer dar ordem. Isso é um espírito. E de onde nasce esse espírito? Das trevas, de Satã, Satanás, diabo. Orfandade espiritual é provocada. E qual é o início dessa provocação? Quando a nossa fé se torna apática. O que é uma fé apática? É aquela fé que você já não exercita mais a oração, a vida em comunidade.
Preste atenção, se você não se alegra mais, ou se você conhece alguém que poderia estar aqui, mas não veio porque nada mais interessa, essa pessoa está sendo oprimida pelo espírito da orfandade. Orfandade, ela é provocada pela apatia da fé, quando a fé está esfriando. Este espírito entra bem de mansinho, e muitas vezes, sem que percebemos, ficamos com a nossa identidade alterada, sem a marca daquele primeiro amor. Todas as vezes que você encontrar alguém na igreja, um irmão da sua comunhão, e você sentir que ele não é mais o mesmo, se você observava tanto ele, e no culto ele dava 10 glória a Deus, e está começando só com 5, terminando com 3 glória a Deus, e terminando com 5 glória a Deus, se ele vinha a todos os cultos e começou a perder a cadência, cola nele. Porque o espírito da orfandade, da rejeição, quer a apatia, a fé enfraquecida. E aonde a nossa fé é renovada? Na comunhão. Aonde esse espírito não tem vez? Na comunhão. Aonde esse espírito tem que bater em retirada? No ajuntamento. Aonde esse espírito tem que ir embora? Quando a voz do pastor, ela é de forma audível, conhecida, reconhecida pelas ovelhas. Não existe no campo espiritual isolamento, carreira solo. Deixa eu te falar uma coisa, porque o espírito da orfandade tem tomado a mente de muita gente. A pessoa canta, é músico, prega, é profeta na igreja, e o exercício dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, e até o 14, Paulo vai falar do exercício dos dons do Espírito, que tem um fim. Qual é o fim do exercício do dom que você tem? A prática do dom espiritual que você possui. Qual o fim dele? Não é para a sua glória. Quantas pessoas elas acham que através delas e do que elas fazem, elas estão movendo o mundo de Deus? Escute isso. O exercício dos dons do Espírito é para a edificação do corpo, cuja cabeça é Cristo. O espírito da orfandade quer enaltecer o dom e quer se apropriar do caráter. O espírito da rejeição quer celebrar o dom, mas quer dominar sua alma. Por quê? Porque o dia que for contrário às suas expectativas, você então vai dizer: olha lá, eu prego, estou parado. Olha lá, eu servia, não sirvo mais. Olha lá, eu fazia isso. Olha lá, eu sentava naquele lugar, me tiraram, nem no lugar onde eu sento, agora posso. Orfandade. E qual foi a porta de acesso? O esfriamento na fé. Tem alguém me ouvindo? Escute isso, o órfão não sabe ser conduzido. É por isso que Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos. Porque a orfandade espiritual é um espírito que quer levar homens e mulheres de Deus com potencial para o inferno. Não vos deixarei órfãos. E Jesus é pai de quem? Jesus é irmão mais velho. Mas ele é o Deus encarnado e ele reproduz o que é convívio da família. Ele está falando para os discípulos, mas o que ele fala para os discípulos ecoa para nós como igreja. Não vos deixarei, não é apenas o tempo presente, até a consumação dos séculos, ele estará. Se ele fala na condição de filho mais velho, o unigênito do Pai, que teve sua morte de cruz, para nos dar a remissão dos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna, e se tornou primogênito, então ele é o nosso primogênito, ele veio primeiro, ele veio da escola do Pai. Então ele diz: no mundo espiritual, vocês não podem andar órfãos. E ele falou para os camaradas que andaram com ele, coisa que eu e você não andamos.
Não vimos, nós cremos. Eles viram, eles assistiram, eles viram mortos ressuscitarem, eles viram mão ressequida voltar para o lugar, eles viram cegos enxergar, eles viram por atacado, eles viram, era comum todos os dias. E o Senhor diz a eles: eis que enviarei o Consolador. Se a fé está esfriando, a orfandade está entrando, a rejeição quer dominar, logo o Espírito Santo não pode agir, porque ele não é assaltante. A orfandade faz trilhar o caminho da independência. Aí Jesus está falando assim: vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade Santa, ele é Deus triuno. Porém, a função do Pai é estabelecida, a do Filho estabelecida e a do Espírito Santo estabelecida. O que é que o Espírito Santo veio para fazer? Ele não é filho? Ele é a força do Deus invisível? Ele é o poder? Ele veio para quê? Não veio para falar de si, ele veio para falar das obras de Jesus. A orfandade quer que você anule a história de Jesus, para que a sua história seja contada. E a sua história sem a presença do Espírito Santo para nada serve. O que você tem, o que você já fez, o que você é, se não tem o selo do Espírito Santo, para nada serve. A gente vive uma geração, você que está na internet, a gente que caminha na internet, a gente vê pessoas com talento incrível, e elas estão no lugar de Satanás, porque elas um dia estiveram no meio da convivência, da comunidade, da igreja local, e elas parecem odiar a igreja, elas têm ranço de pastor. Quem é liberto do espírito da rejeição, e hoje, se esse espírito domina a sua vida, vai sair. Por que vai sair? Porque a atitude de você fazer a sua inscrição, estar aqui nessa tarde, você não veio para brincar, você trabalhou, você tinha tantos outros compromissos. E por que você está aqui? Porque dentro de você há uma essência do reino da luz. Você é irmão de Jesus, você se parece com Yeshua, e o Espírito Santo te trouxe para dizer: olha, e abrir os teus olhos para te mostrar tudo que você estava vendo de forma turva, inebriada, contrário. Agora essa chave vira e você começa a entender que no discipulado nem todos são iguais, nem todos pensam de acordo, mas todos têm o privilégio de serem levados pelo pastor às águas tranquilas, aos pastos. Não tem privilégio, todos são privilegiados. Se você é alguém que não gosta de ser conduzido, se você tem problemas de receber ordens, não transfira isso para a igreja, porque isso te acompanha, isso faz parte da sua personalidade. Em algum momento da sua vida isso foi construído, em algum momento isso foi adaptado. Mas se você convive e ainda resiste a esse nível, qual é o caminho para receber a libertação? Escute isso: entregar seu coração, denunciar, e não mais massagear essa dor. Tem gente que massageia a dor sem saber que está massageando a dor. Tem gente que massageia a dor sem saber que está massageando a dor, porque elas dizem assim, e elas acham que isso é um ponto positivo. Pode ser um ponto positivo nas relações pessoais, nas relações interpessoais. Pode ser. O que, pastor? Eu sou assim, minha forma de ver. Quando eu gosto, quando eu não gosto, não gosto. E quem disse que você foi chamado para gostar? Você foi chamado para amar.
E por que é que há um paredão? Rejeição. Por que é que há um tapume? Porque em algum momento da sua história, na construção da sua persona, no nível de formação, você viveu. Nós somos assim. Em algum momento, áreas cristalinas, belas, foram interrompidas. Sofremos traumas, eu vou falar disso daqui a pouco. Sofremos interrupções, pessoas nos machucaram. Nós erramos com pessoas. E não admitimos que erramos. Só elas que erraram conosco. Então o órfão espiritual, ele não tem via de mão dupla. É só a via dele, é só o que ele quer. Isso não é reino. Isso é qualquer outra coisa. Isso tem que se chamar de partido. Isso tem que chamar de associação, menos reino. Se você não gosta de ser conduzido, orfandade quer dominar você. Se você tem objeção a ser guiado, ser cuidado, ser tratado, ser discipulado, ser disciplinado. Eu estava pregando numa igreja lá na Praia da Costa, Vila Velha. Não sei se eu já contei isso aqui. Cheguei no estacionamento. Tem um cara de jaleco não, colete de trânsito, igual aqui. Eu lembro, aquele amarelo, cheguei, tu não sabe se é amarelo ou verde, cintilante, brilhando à noite. Eu cheguei com o pastor falou assim, está vendo isso aí? E o cara, para, lá no estacionamento, a igreja longe, o cara no estacionamento. O pastor falou assim, você é o desembargador da cidade. Você sabe aquele cara que está do lado dele ali? Pedreiro. É o melhor amigo dele aqui na igreja, é o pedreiro. O que é isso, pastor? Nas relações interpessoais, a gente escolhe quem entra na nossa casa. O perfil econômico e social fala muito. No reino de Deus, a ovelha está dizendo, guia-me mansamente às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Só que ela está falando em nome de todos. É tão forte que essa ovelha poderia ser a que se extraviou. Tem 99, ele deixa guardado e vai buscar a que foi. Então, se o próprio Senhor nos ensina que a orfandade quer nos tirar do aprisco, quer nos tirar de ser conduzido, guiado, disciplinado, muitas vezes. O que a orfandade diz? Que a disciplina vai envergonhar você. E o que o reino diz? Que Deus só disciplina quem ama, cara. Vê se você se enquadra nessa. Tudo estava mil maravilhas na igreja. O dia que você recebeu não prestou mais. Orfandade espiritual. Tudo que você pediu, pastor, a pastora, toda ideia. O dia que o pastor, guiado pelo Espírito Santo, disse não. Talvez o pastor nem soube, porque era Deus conduzindo o processo. Depois as fichas foi caindo. Porque muitos nãos podem revelar quem a gente é, o caráter. Quem a gente de fato é. A gente carrega mazelas. É como alguns pais, aqui não tem, mas lá no Rio tem, que querem que a igreja eduque os seus filhos. Não. A função é sua, é minha, é nossa. Quem educa os filhos são os pais, não é a igreja. Muito menos o Estado. Com as suas ideologias filosóficas. É o pai, a mãe, que determina. Oh, meu filho, Deus fez macho e fêmea. Macho gosta de fêmea. Fêmea gosta de macho. Tem um negócio chamado testosterona, que vocês vão crescer, vocês vão passar por essa bênção. No tempo de Deus, olha, meu filho, é um negócio arrepiante. Não é a escola que tem que dizer a ideologia certa. Não! No reino de Deus, tem um monte de crente dizendo que o pastor deve fazer o que a igreja deve ser. Porque lá fora ele é empresário, porque lá fora ele é líder, porque lá fora ele fez isso, porque lá fora ele nem é empresário, ele não é nada. Mas ele acha que é alguma coisa e ele quer falar, faz isso. Não. A orfandade quer trabalhar em cima da potencialidade que você tem.
Entenda que esse espírito trabalha calado, manso, e não pode mostrar o lobo transvestido de uma ovelha. E eu não vim falar para lobos aqui, eu vim falar para ovelhas do aprisco de Jesus. E esse espírito não vai tomar a nossa vida. Esse espírito que traz orfandade e rejeição não vai nos tirar da presença do sumo pastor, do bom pastor, porque nós conhecemos o amor que o nosso pastor tem para conosco, nós conhecemos aonde há água tranquila. Existem muitas águas turvas, existe muito barulho de águas, mas nós, filhos de Deus, que não somos regidos pelos espíritos de orfandade e rejeição, sabemos que o nosso Deus nos levará a bom termo, nos levará às águas tranquilas, nos levará à paz dos verdejantes. Esta tarde há uma libertação do Espírito, cadeias vão ser quebradas, porque Deus te chamou para ser guiado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Características da orfandade ministrando na vida da pessoa. Característica do espírito da rejeição, porque caminham juntos, são siameses. Escute isso. Andar solitário. Muitas vezes faz com que eu e você desconfiamos de tudo e de todos. Será que essa aqui é mais uma igreja? Igreja de preto, minha filha, igreja preta. Olha para esse irmãozinho que está do seu lado aí. Carinhosamente, vamos aqui criar uma dinâmica. Olha para ele e diga assim: será que é você que vai pisar no meu calcanhar, vai me trair? Olha para alguém e diga assim: será que eu vou me decepcionar com você? Deus não nos chamou para andarmos desconfiados com ninguém. Agora, para falar é fácil. O que eu estou falando aqui é muito fácil. Eu li e falei. Qual é a praticidade? É o que Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Porque sozinho a gente não abre a porta para ninguém, porque a gente se decepciona. Mas com o Espírito Santo, Espírito Santo, João 16, a partir do verso 13 até o 33, você vai ver quem é o Espírito Santo. Veio para nos encaminhar em toda a verdade. Nunca mais eu vou ajudar alguém, porque me traiu. Então o espírito de orfandade e rejeição que fez aquela pessoa te trair, quer deixar a herança em você. Ela passou na sua vida, largou a granada, explodiu, e agora você quer ficar com o que sobrou. Se alguém abusou, se alguém feriu sua confiança e foi embora, semeou para colher na vida dela, isso não é problema seu. O Espírito veio para tornar você órfão e rejeitado, dentro de casa, como o irmão do filho pródigo. A orfandade e a rejeição no campo espiritual limita a nossa visão e não nos deixa ver quem somos e o que temos. Por quê? Porque o nosso discurso a partir do tempo da dor, da decepção é: rapaz, eu até queria ajudar, mas eu era de uma igreja que o pastor adulterou, cara. Eu era de uma igreja que o pastor roubou. Você está viva, você está vivo. Eu não estou banalizando dor e decepção. Eu estou te dizendo que a orfandade, ela trabalha sempre nessas justificativas. Isaías declara que é uma justiça própria. É como trapo sujo de imundícia.
o que você acha correto, seu conceito no campo espiritual, se não estiver ligado com princípios da palavra de Deus, se torna trapo sujo de imundícia. Mesmo você dizendo, eu sou assim, comigo é assim. Quem disse quem você é? Quem manda em você? Você não sabe se vai viver até amanhã. E por que é que você não se curva? Porque o espírito da rejeição quer que você sempre caminhe. Pode caminhar no arraial, mas com o pé atrás. Água nos artérios, mas não deixa chegar nos joelhos, não. Nos lombos, seminário, não, nem lá vou. Conferência, vou não. 21 dias de jejum, vou não. Eu já vivi isso. Você está ouvindo da boca de um homem que é pastor há 20 anos. Por 10 longos anos eu fui pastor de igreja local. E muitas vezes eu me pego nos dias de hoje dizendo assim, eu já vi tudo isso. Eu falei, sai daqui, Miquel. Sai daqui. Porque eu quero trazer o tempo da minha dor para um tempo, ciclo novo de avivamento. E eu não quero admitir que foram experiências para o meu crescimento. Então a minha alma, a minha justiça própria, muitas vezes está dizendo assim, olha aí, não entra não que você vai se decepcionar de novo. Não entrega tanto assim não, porque senão... A orfandade, ela quer limitar, para que você não veja. E a pior coisa que aconteceu no dia que o filho pródigo voltou, não foi a festa, não foi a celebração e nem o perdão do pai. Foi o filho não saber quem ele era, e o pai dizer, filho, tudo que eu tenho é teu. Como se dissesse, você está fazendo conta disso aqui? Você está fazendo conta de um cabrito? Você está fazendo conta de um churrasco? Se eu tenho uma boiada, tudo sua, tudo seu. Mas a orfandade de um pai vivo não permitiu ver quem ele era e o que ele tinha. Levante as mãos, as duas para receber. Eu ministro sobre a tua vida que o Espírito Santo está com azeite derramado, azeite fresco, para quebrar esse jugo. E esse espírito hoje está sendo denunciado. Esse espírito está sendo hoje tirado do meio do arraial. Toda desconfiança com líderes, toda desconfiança com pessoas à sua volta, o Senhor está trazendo o primeiro amor e você está voltando à essência. Porque é que há uma guerra entre carne e espírito, e o Espírito está dizendo, meu filho, minha filha, você se parece com o irmão mais velho, não importa se alguém te trai, você não deixa de ser quem você é. A essência não é de quem te roubou, a essência do amor está em você. Põe a mão sobre o teu coração. Você nunca mais será escorregadio nas desculpas esfarrapadas. Chega, chega. Você não mais viverá querendo se proteger do pior. Sua mente não será mais conduzida, que haverá sempre uma ruptura, haverá sempre tudo de novo. Chegou o tempo de um ciclo novo. Chegou o tempo onde o sol vai brilhar. Chegou o tempo da bondade de Deus neste lugar. Levante as mãos e diga, a bondade de Deus vem sobre a minha vida. Bondade de Deus vem sobre a vida do meu irmão. Diga para 3 pessoas, a bondade de Deus vai te seguir. Por certo, a bondade de Deus me seguirá, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele termina, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias é longevidade. Levante a mão sobre alguém e diga, o Senhor está derramando nessa tarde longevidade espiritual. Vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto, vai dar fruto. Eu não sei se tem alguém que recebe essa palavra. Vai dar fruto, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. O espírito da orfandade quer sugar suas forças,
quer roubar a sua fé sobrenatural. Mas quando você é livre desse espírito, você não tem problema em dizimar. Você não tem mais objeções à oferta. Mas tudo é dinheiro? Então tá bom. Você não tem mais objeções de achar que vir para a igreja, sentar, prestar o culto e ir embora. Você começa a olhar para a sua vida e ver assim, eu tenho um potencial para servir na sala das crianças, já estacionamento, aonde? Na câmera. Meus filhos? Não, eu quero vocês ir em alguma rede da igreja. Nós vamos crescer juntos. Você sabe o que é rede de voluntários? É a consciência de servo que toda igreja precisa ter. A igreja convencional e religiosa, ela dá o título de membro de banco. E ela trabalha com a nomenclatura, nós viemos dela, é a convencional. É errado, pastor? Não. Mas olha o manto que você está. Olha a nomenclatura que você está ouvindo. Talvez você nunca ouviu essa palavra sobre espírito de orfandade, espírito de rejeição. O que é isso, pastor? É o tempo da revelação da graça de Cristo Jesus. É o que está escrito em Efésios 1:17, que o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor iluminará os olhos do nosso entendimento. Você sabe o que é iluminar os olhos do nosso entendimento? Aquilo que estava na palavra e aquilo que a gente não via, aquilo que sempre houve, sempre existiu, e a revelação, porque o Espírito Santo está conosco. É Ele que nos conduz à pastos verdejantes, é Ele que nos conduz às águas tranquilas. Então Ele nos revela. Nessa tarde você será batizada com o batismo de bondade do Deus Espírito Santo. Fecha os teus olhos. Esse espírito tentou te convencer que você não era amado. Esse espírito tentou te convencer que você era usado e descartado. Todas as vezes que o calo apertava, chamavam por você. Todas as vezes que precisavam, aí lembravam do teu nome. Mas nunca te chamaram para a mesa, para a festa, para o banquete. Nunca te chamaram para aquele grupinho seleto da igreja. E isso te machucou muito. Isso fez você pecar contra os teus líderes espirituais. Mas na verdade é um espírito que tentava tirar da tua vida o princípio. Porque a bondade começa em mim. Eu não dependo de um apelo, de um aplauso, de um aconchego do fulano, do Beltrano. Pastor, isso é orgulho? Não, isso é identidade. O espírito de orfandade espiritual suga as forças da alma tão forte que você sempre cai na mão de aproveitadores, porque esse espírito, ele tende a aumentar a sua dor. E por você viver sempre na expectativa que vai acontecer algo pior, você deixa de viver o princípio do discipulado, que é obediência e fidelidade, andar junto, para viver isolado. E aí acontece, porque você já está esperando. Fecha os teus olhos. Nunca mais a maldade dos homens vai te levar à orfandade espiritual. Escute, fecha os teus olhos. A maldade dos homens torna os órfãos espirituais em serpentes. Como assim, pastor? Sim, prontas para atacar quando são acuadas, quando não há limites, ou quando se perde os limites, está acuado e não sabe mais o que fazer, responder, dar desculpa, não quer que a sua nudez seja vista, não quer que o verdadeiro homem seja revelado, sempre tateando, sempre, e a família sofrendo, e o Senhor está dizendo: eu não quero mais que a tua família sofra por meio dessa tua rebeldia. Então o Senhor tire essa essência de serpente, e você começa a viver o princípio da nova vida em Cristo. Feche os teus olhos. Parece ser muito forte isso que você está ouvindo. Eu não vim dizer que você é serpente, mas eu estou denunciando um espírito de serpente. O que fizeram com a sua alma, o que fizeram de você. Quantos aqui são filhos de Deus? Levante a mão. Quantos aqui são filhos de Deus? Faça algum barulho.
Quantos aqui têm certeza que são filhos de Deus? Faça algum barulho. E por que é que filho de Deus tem dificuldade de ser guiado por um outro filho de Deus? Por que é que um filho de Deus tem necessidade? Eu estou denunciando as nossas murmurações dentro da nossa vida, que a gente não fala nem com o cônjuge, nem com o melhor amigo, é o que permeia. Eu estou denunciando que está em oculto, o escondido. Por que é que a gente tem dificuldade? Se o pastor delega alguém para cuidar do ministério, você não se dá com aquela pessoa, então você não entra, você volta, você sai. Você caminha na contramão, por quê? Porque é fulano. Então reveja a sua fala, se você é filho. Porque é o mesmo pai que te levanta, levantou ele. E agora? Não vos deixarei órfãos. O problema é que a gente quer trabalhar nas nossas relações humanas dentro da igreja, lidando como se a gente vai lidar no trabalho, no serviço. Aqui não é assim não. Aqui todo mundo é filho. Aqui não é o valor monetário. Aqui não é o valor intelectual, embora necessário para a obra de Deus. Aqui é princípio de fé. Aqui é fidelidade. Porque a marca de um filho de Deus é fé, fidelidade, obediência, amor. E quem disse que amor é sentimento? Que você sentir calafrio, eu gosto tanto desse irmão. Isso é afeição. Isso está ligado às nossas relações humanas. Amor é atitude. Amor é decisão. Esse negócio não fui com a cara do fulano, é lá fora. Aqui, acabou isso. Se você traz essas mazelas, é orfandade espiritual. Porque se dependesse de você, o pai que você adora não seria pai desse cara que você não gosta aqui dentro. Se dependesse dos teus conceitos, o pai celestial seria tão pai seu, mas não seria tão pai daquela. Por quê? Porque eles te feriram, eles te machucaram, e Deus viu, e aparentemente Deus não fez nada. Por que Deus não fez nada? Porque Deus já fez. E o que Deus já fez? Plantou em você a essência do Filho amado. Você está aqui? Jesus reconheceu que João Batista era maior, nascido de mulher não houve igual. Jesus declarou isso. O Filho de Deus encarnado não teve problema em lidar com o ministério proeminente de João Batista. E quando você vê igrejas na cidade que falam mal uma das outras, orfandade está dominando o território. O espírito de rejeição está dominando os líderes. E se o altar está contaminado, a triste notícia é essa: o rebanho é contaminado. João 3, João o quê? Versículos 13 ao 15. Então veio Jesus da Galileia ter com João Batista, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, tu vens a mim? 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Deus estava vendo tudo isso. Diga para 3 pessoas: papai está vendo tudo. E se você se comportar como filho dele, ele vai vir para confirmar a tua ação. Ele virá. Ele virá nessa causa. Ele virá nessa guerra. Ele virá nessa situação. Ele vai vir. Verso 17. Está no texto. Verso 17. O 16. Veio o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Não tem orfandade quando você decide viver o que é princípio da paternidade espiritual. O Espírito Santo vai te guiar. Quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba, verso 17 diz: eis que uma voz dos céus
Jesus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O espírito de orfandade quer condicionar como você deseja ser guiado. Quem tem o mapa, o croquis, é o altar. Porque é que talvez você teve uma vida de altos e baixos na fé? Porque por muito tempo você insistiu, sem que você percebesse. Porque a vida não te poupou. Porque você teve desencontros, você teve muitas frustrações lá fora. Mas Deus estava construindo este homem, esta mulher que você é, brilhante. Esta ovelha amada que você é. Este filho amado que você é. Mas a rejeição e a orfandade não te deixa ver quem você é. E o Senhor te trouxe aqui hoje para te dizer nessa conferência quem você é. Não será mais a partir do que você quer. Seu coração não vai fechar quando você ouvir um não. Seu coração não vai estar mais fechado. Chega de andar com o coração fechado. Qual o sentido dessa palavra na sua vida? João, capítulo 1, qual capítulo? Versículo 12, qual o versículo? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou te dar 6 chaves de cura, porque o Senhor é o Senhor que cura. O Senhor é Senhor que cura. O Senhor é Senhor que cura. O Senhor cura. Anota a primeira chave aí. Ative a fé pela palavra. Não fale mais da sua dor, fale do que a palavra pode fazer. Vou te dar um exemplo. Me furtaram, me roubaram, desgraçaram a minha honra. Aí a Bíblia diz que em Deus seremos benditos, ao entrar e ao sair. A palavra de Deus diz que não tomaremos emprestado, mas emprestaremos a muitos. Te humilharam, não te deram o direito de dizer quem você é. O Senhor diz que Ele nos chamou por cabeça e não por cauda. Comece a falar da palavra do Pai na terra. O que é ser levado às águas tranquilas, a pasto verdejante? Falar do que é a vontade do Pai para você. E não mais sua dor direcionando você. Sua dor será vencida pela palavra. E a fé, ela é ativada pela palavra. Romanos 10, 17. Então a primeira chave: ative a fé pela palavra. Fecha os teus olhos. Tu és Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que nos cura. És o Senhor. Tu és Senhor que cura, és o Senhor que nos cura. O Senhor que cura. Segunda chave que eu quero te dar, anote aí. A fé ativada vai te levar a confiar em Deus como Pai. O que é uma fé ativada? A segunda chave: a fé ativada te levará a confiar em Deus como Pai. Por quê? Tem muita gente, os religiosos, confiam em Deus como Senhor carrasco, punidor, velho sentado no trono, olhando só os seus erros e só julgando os seus erros. Tudo já foi consumado em Cristo. Ou você toma posição,
ou você toma posicionamento, ou você vai ver as ovelhas do Senhor Jesus sendo levado às águas tranquilas e a pastos verdejantes, e você vai ser tragado pelos lobos ferozes. Terceira chave: decida nunca mais caminhar só. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai mover. Quando não tem remédio ou jeito pra dar, Deus vai ressuscitar. Quando não há mais filhos. Quarta chave: decida habitar na casa do Senhor todos os dias. Sabe aquele dia que você já viu tanto de Deus, e os dias do culto, dias de programação da igreja? Lembra que o espírito da orfandade de rejeição entra numa fé apática, e lembra que a tua fé é fortalecida. A fé sobrenatural é ativada pela palavra, e ela é fortalecida no meio da comunhão. Sabe aquele dia que você fala assim: não, hoje eu vou ficar em casa? É esse dia que você tem de vir. Aí quando você chega aqui, você fala: cara, eu ia perder isso aqui. Quer ver uma coisa? Quem dessa vez falou assim: poxa, o pastor Miqueias, pastora Paula, pastor Rodrigo, mas dessa vez eu não vou para a conferência? Seja sincero, quem aqui pensou de não vir? Em não vir, olha aí, ó. Dessa vez não, que eu preciso descansar. Levanta a mão mesmo, levanta. Nem indução não. O que é isso, pastor? São menos ovelhas que as outras? Não. É assim que Deus nos quer, verdadeiros. Porém, relacionamento com Deus não é a partir da dor que eu tenho, é a fé que Ele me deu pela palavra dEle. E por que vieram? Fé. Por que você está aqui? Fé. Amém ou não? Quinta chave: verbalize agora, denuncie agora, que esse espírito vai sair da tua vida. Você tem que aprender a orar, denunciando os estragos que estão latentes na sua alma. Você precisa criar essa pauta de intercessão. Eu vou falar isso daqui a pouco ou mais tarde sobre mapeamento espiritual. Você precisa codificar: meu Deus, eu tenho esse problema aqui, eu tenho essa chave. Você precisa criar pauta de oração, de jejum, por áreas da sua vida. Você precisa criar, você precisa fazer a leitura de como você está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Sexta e última chave: expulse todos os dias a justiça própria dentro de você. Fecha os teus olhos. Tu és o Senhor que cura. Tu és Senhor que cura, és o Senhor que cura, és o Senhor que cura. Tu és Senhor que cura, és o Senhor que nos cura, és o Senhor que nos cura. E quando não há mais vida, esperança ou fé, Deus vai mover. Quando não tem remédio ou jeito pra dar, Deus vai e ressuscitar. Tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura.
Lucas 15. Lucas o quê? Versículos 17 e 18. O filho que se tornou pródigo, ele está no meio dos porcos. O nível de flagelo da sua alma é tão forte. E eu quero dizer a vocês, olhem para mim, que nunca a nossa geração foi tão sufocada, se tornou avassalador as síndromes, os laudos. Hoje, se você for a um profissional da área da psiquiatria e você começar a colocar sintomas de acordo com quem ele é, nem vai olhar para você. Isso já aconteceu comigo. Tome esse remédio. Se você apresentar alguns tiques, algumas situações, ele vai patentear. Hoje a gente vive uma guerra de patente sobre nosso chamado. É burnout, é isso. Você tem isso. Você tem esse transtorno. E é um crime eu querer ir contra o que está posto. É um crime. E se eu falar que o diabo se utiliza disso na nossa geração para prender pessoas? E se eu te falar que nem sempre vai ser um burnout, vai ser qualquer síndrome, e sim espírito de orfandade espiritual, rejeição? E se eu te falar que nem sempre é patológico, nem sempre é carga genética, nem sempre. Em algum momento, em alguma área, sua fé, sua alegria, você queria, você se doou, você fez. E te trataram, parece que é assim. Acho que nem o diabo te trataria como te trataram dentro da igreja. Escute isso. Você precisa cair em si. Você precisa tomar consciência. O que é tomada de consciência? Quem eu sou? Sou ovelha. E quem me guia é pai que quer o melhor para mim. Qual é o pai que quer o mal do filho? Pelo contrário, nas nossas humanidades, nós pais, nós vamos querer o melhor para os nossos filhos. Eu dizia para o pastor Rodrigo ontem, que o Pedro fez 18 anos, ano que vem ele vai para a Kansas, lá na Bethel, o college da Bethel, vai ser discípulo de Bill Johnson, Chris Valandon, sei. Depois que eu falei, veio umas numerações na minha cabeça, né? Dólar, real, eu falei, Jesus, eu falei isso, né? Qual pai que não quer o bom, o melhor para o filho? Deixa de ter para dar para o filho. E Deus, hein? Se a gente é pecador, mortal, e Deus? Deixa Ele te curar nessa tarde. Deixa de ser quem você se tornou, pelo amor de Deus. Cai em si, deixa a ficha cair. E caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Aí, isso é ovelha, tá? Isso é a graça contra a religião. Tomada de entendimento. Nunca o pai foi lá atrás dele. Ele foi, se levantou e disse. Ele verbalizou. Isso aqui é uma oração, tá? Isso aqui é uma denúncia no mundo espiritual. Quando ele diz, e me porei a caminho, está imaginando, projetando e verbalizando, e voltarei para a casa de meu pai e lhe direi, confessarei, reconhecerei. Pai, o erro nunca foi seu, nem do meu irmão. Pai, eu pequei contra o céu. Ele não vai dizer que pecou contra o pai primeiro, ele vai na essência. Quando você deixa de amar seu pastor, sua pastora, servir a igreja local, você está ferindo a essência. Por isso que o filho pródigo disse, pequei contra o céu. E depois ele diz, pequei contra ti. É cruz, vertical, horizontal.
Por isso que você não pode ter mentalidade de vida cristã como você tem lá fora. Aqui zera tudo. Zera tudo. A confiança no Pai quebra toda a obra da orfandade. Confiança não é um sentimento, confiança é praticidade, é prática. Se você praticar confiar, você chega ou se achega mais próximo de Deus. Quando sei que não estou debaixo do espírito da orfandade? Quando decido confiar a tal ponto de me deixar ser guiado às águas tranquilas e a pastos verdejantes. Próximo encontro no Rio de Janeiro. Absurdo, 700, você vai ser o primeiro. Uma loucura. Não. Próximo ajuntamento da igreja. Meu Deus, que horas são? Lembrei da pastora Paula, lembrei do pastor Rodrigo, lembrei dos filhos. Por que eu lembrei? Porque o sentimento é de corpo. Pai, aonde quer que eles estiverem agora, abençoa a vida dos meus pastores. Na minha casa, eu, Kézia, Pedro e Azaf, temos uma pauta, né? Lá no escritório tem tipo Quarto de Guerra, o filme. Tem lá Leandro Silva, Deise Leão, Rebeca, Raquel e o Narigudo. Tem até que tirar Narigudo, porque está lá Narigudo. Printei uma vez e falei, ele falou assim, poxa amigo, tira isso daí, bota meu nome. É o Janderson, filho do pastor, é filho do pastor Leandro, né? Praticamente. Você tem que ter pauta de oração. É a bondade, é a misericórdia que te segue. O espírito da rejeição trabalha assim, eu não tenho para mim porque eu tenho que dar. Nós estamos no ano do E como é que você entende que você transborda? Quando você sai da condição de pocinho para fonte. Orfandade, rejeição, torna eu e você poços. Pocinhos. Ser ovelha de Cristo é a consciência que você é uma fonte a jorrar. Então ninguém vai te saquear, ninguém vai te despojar. Quanto mais você for se doar no reino, na causa. É assim que funciona, tá? Quer que o seu filho que não está aqui seja liberto? Decida ganhar alguém para Jesus esse ano. Quer ver alguém liberto na sua casa? Decida, faça um propósito de ora pelo teu filho, olha por alguém, mas comece a evangelizar alguém. Traz amanhã alguém aqui no culto. É na medida que eu transbordo que Ele não me deixa vazio. Amém? Amém?